Bom, gente, estamos agora no tema de número 11. Vencemos a etapa que se ocupou de analisar as questões relacionadas à fiscalização ambiental e a gente sabe que depois de uma fiscalização ambiental, se houver a detecção de alguma atividade em dissonância com as normas ambientais, isso gera uma sanção ambiental. E essa sanção ela vai ser processada e julgada primeiramente no âmbito administrativo, não é? E aí a gente vai fazer o estudo nesse momento. O tema 11 vai se ocupar da responsabilidade administrativa, tá? Nós vamos analisar as infrações ambientais, as infrações administrativas, ver como essas infrações são processadas, fazer análise de dosimetria da pena, fazer análise dos tipos de pena que pode sofrer aquele que comete uma infração ambiental e também dar algumas dicas de como o advogado deve atuar para mitigar aí essas sanções, tá bom? Pelo menos contribuir com o órgão ambiental para aplicar a pena mais justa ao infrator, ok? Então, a competência para cuidar do meio ambiente, não nos cansamos de falar sobre isso, é de todos os entes federados, razão pela qual todos os entes federados têm a competência de fiscalizar. E se tem a competência de fiscalizar, tem a competência também de aplicar a sanção. A sanção mais comum que nós temos é a multa, tá? Então, eventualmente, eu vou falar multa, mas eu estou, na verdade, falando de qualquer sanção administrativa. Então, todos os entes federados têm a competência para aplicar a multa, mas valerá o auto de infração, e esse auto de infração pode ser um auto de embargo também, pode ser um auto de advertência, pode ser, valerá o auto lavrado pelo órgão que originalmente tenha a competência para o licenciamento daquela atividade. Ou que deveria ter a competência também, porque às vezes a atividade sequer foi licenciada. E aí a administração pública vai lá, por meio do órgão ambiental, faz a fiscalização. E vai prevalecer qual auto de infração? Daquele que deveria ter licenciado aquela atividade, caso o empreendedor não tenha requerido o licenciamento ainda, tá? E aí, gente, primeira informação mega importante. Uma vez que os entes federados têm a competência para realizar a fiscalização, para aplicar sanções ambientais, administrativas, não estou falando de civil nem penal, eles podem, por meio de decretos, disciplinar quais são as infrações ambientais e disciplinar também quais são as sanções ambientais, tá? O ente federado pode fazer isso por meio de lei, por meio de decreto. Normalmente se faz por meio de decreto. É evidente que, devido ao princípio da legalidade, você precisa deixar uma abertura na lei para que a lei faça referência que o Poder Executivo irá disciplinar tanto as sanções quanto as penalidades, tá? Vai disciplinar, vai tipificar as sanções e o Poder Executivo faz isso normalmente por meio de decretos, tá? Então, um município pode ter um decreto definindo quais são as sanções ambientais, tá? Dosimetria, valores, tá? Que está dentro da dosimetria. O Estado pode fazer isso, tanto que tem o decreto 10.028 de 1987, muito antigo já. E nós temos também o decreto 6514, 6.514, tá? Decreto 6514 de 2008, que disciplina as infrações ambientais no âmbito da União, tá? O município de Manaus preferiu não disciplinar. O município de Manaus preferiu não disciplinar. Por quê? Uma vez que ele disciplina num documento legislativo próprio do ente federado, no caso o município de Manaus, que é o que estamos falando, ele vai ter que se utilizar apenas daquelas sanções que ele definiu, que ele previu. Dosimetria, cálculo de valores daquela
daquele ato normativo que ele instituiu. Uma vez que ele não tem, ele pode se valer de outra esfera da federação. No caso, o município de Manaus se utiliza do decreto 6514 de 2008. O estado do Amazonas, por sua vez, possui um decreto. Então, em tese, tem que se voltar para o seu próprio decreto, e quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é a doutrina e a jurisprudência avassaladora de STJ e STF. Tá? Uma vez que o ente federado tem a sua norma disciplinando questões administrativas, não pode se valer de normas de outro ente federado. Se não tiver, poderá. Então, primeira informação importante. E aí a gente vai ver a repercussão disso já já. Em quais instrumentos normativos estão embasadas as condutas infracionais? E aí eu vou me ater à União e, eventualmente, falar do Estado do Amazonas e de Manaus, tá? Senhores, a Lei 9605, de 98, é conhecida como Lei de Crimes Ambientais. No entanto, ela não disciplina apenas os crimes ambientais, ela disciplina também as infrações administrativas. Ela tem uma janela, o artigo 70 dessa lei, da 9605, a Lei de Crimes Ambientais, em seu artigo 70, abre uma janelinha e essa janelinha você pula dentro de uma sala enorme. Essa janelinha é a janelinha que diz que as infrações administrativas serão disciplinadas por uma outra norma. Vamos ler ipsis literis. Considera-se infração administrativa ambiental olha só como é genérico, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Mega genérico. Ninguém vai trabalhar com uma norma tão genérica assim. O que o Executivo fez? Afunilou essa norma genérica com esse decreto 6514 de 2008. Era um outro decreto, tá? Logo depois da 9605 de 98, em 1999 foi editado um decreto que disciplinava as infrações administrativas no âmbito da União, mas em 2008 esse decreto foi revogado para dar lugar ao 6514, o que melhorou bastante, tá? O detalhamento das condutas infracionais é feito pelo decreto 6514, como dissemos já. Embora seja um decreto, não fere o princípio da legalidade. Isso é muito importante, gente. Vários advogados que não lidam com o direito ambiental, ao fazer defesas ambientais, alegam que há a inobservância do princípio da legalidade, uma vez que essas infrações são baseadas num decreto. Só que o princípio da legalidade, senhores, diz respeito apenas a crimes. Crimes, tá? Nullum crimen sine lege. Não há crime sem lei que o defina. Muito bem. Então, senhores, não há necessidade de haver a definição, a tipificação dessas infrações administrativas numa lei. Mas é necessário, sim, que a lei diga que existem infrações administrativas. E o artigo 70 disse isso muito bem. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Essas regras jurídicas estão estampadas no 6514. O que eu quero dizer com isso? Não me venham mais com essas teses, que essas teses estão super ultrapassadas. Fere o princípio da legalidade. Esqueçam isso, que isso não cola. Tá bom? Para ser multado, o autor do delito precisa agir com o elemento subjetivo dolo ou culpa, sim, para sofrer qualquer sanção administrativa, não apenas a multa, o autor do delito da infração ambiental precisa agir ou com dolo, ou pelo menos com culpa. E o que é a culpa, gente? Culpa estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia. Se não tiver qualquer um desses dois elementos subjetivos, não há infração
administrativa. Não se caracteriza a infração administrativa. Por quê? Porque a responsabilidade administrativa, a infração pode até se caracterizar, mas a responsabilização não tem lugar. Porque a responsabilidade administrativa, ela tem natureza jurídica subjetiva. Ela não é objetiva como a responsabilidade civil, que nós vamos ver daqui alguns módulos, daqui 2 módulos. A responsabilidade civil, ela é objetiva. Pode ser desconsiderado o dolo ou a culpa, o agente vai ser responsabilizado. Mas na responsabilidade administrativa e na criminal, é necessário que haja esse elemento subjetivo. Seja dolo, quis fazer. Seja a culpa, fiz por negligência, fiz por imprudência, fiz por imperícia. E aí, quando a gente fala de imperícia, a gente fala de uma negligência qualificada. A imperícia nada mais é do que um tipo de negligência, qualificada por um profissional. Quem seria esse que age com imprudência? Normalmente o técnico. O técnico, às vezes, ele é envolvido na infração porque ele agiu com imprudência. Uma imprudência qualificada chamada de quê? Imperícia. Ok? Muito bem. A infração administrativa, você não precisa ter um risco, não precisa haver um risco para que fique caracterizada a infração administrativa. Então vamos lá, trata-se de meras infrações de perigo. O que isso significa, infração de perigo? Senhores, muitas das condutas que são consideradas infrações administrativas, elas são assim consideradas porque essa conduta ela pode gerar um perigo. Pode gerar um perigo. Ela não acontece em decorrência do efetivo perigo. Mas o potencial de ter um perigo já caracteriza, já se configura como infração administrativa. E eu vou dar um exemplo claro, que é o mesmo exemplo que está aí na nossa tela. Se eu derrubar uma árvore com licença ambiental, eu tenho um risco. Vai mudar ali o ecossistema, vai haver um impacto ambiental, ainda que minúsculo, ainda que vai haver um impacto ambiental. Se eu derrubar com licença, eu não pratiquei uma infração ambiental. Se eu derrubar sem licença a mesma árvore nas mesmas circunstâncias, eu pratiquei uma infração ambiental. O impacto foi o mesmo. Ou, se eventualmente não tiver nenhum impacto, aquilo ali pode ser considerado uma infração administrativa, como de fato será considerado uma infração administrativa, pelo simples fato de o órgão ambiental, antes da derrubada daquela árvore, não ter analisado e ter emitido a autorização para a derrubada. E uma vez que o órgão ambiental não analisa, aquilo pode se caracterizar um perigo. Se o órgão ambiental analisa, detecta o perigo, ele vai apresentar as condicionantes. Se o órgão ambiental sequer analisa, significa que aquilo ali gerou um perigo. Ainda que esse perigo não venha se efetivar numa degradação efetiva. Desculpem a redundância. Efetivar numa degradação efetiva. Mas é bom que frisa. Pessoa jurídica comete infração administrativa? Sim. Pessoa jurídica comete infração administrativa, pessoa jurídica comete crime ambiental e pessoa jurídica se responsabiliza civilmente por degradação ambiental. Tá certo? Não é nenhuma novidade pessoa jurídica se responsabilizar administrativamente por infrações. Isso no direito tributário a gente já vê, né? Mas no crime ambiental e nas infrações ambientais acontece o mesmo. Então, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica podem ser responsabilizadas nas 3 esferas. Tá certo? Muito bem. E quais são as sanções previstas para quem comete uma infração administrativa? Estão disciplinadas lá no artigo 72 da lei. Tá? Advertência, multa simples. Eu falo mais de multa porque a multa é aquela que mais martela na nossa cabeça. Tá? A multa. Tá? Então, advertência, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, destruição ou inutilização do produto, objeto da infração, evidentemente.
embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividade e também restritiva de direitos. Professor, restritiva de direitos não é penal? Tem também no administrativo. Tá? Tem também no administrativo. Vamos detalhar cada uma delas, gente? A advertência, gente, ela é aplicada sempre que, ela pode ser aplicada, a bem da verdade, sempre que a infração, ela prevê uma multa igual ou inferior a R$1.000. Ela pode ser aplicada, isso vai ficar a critério, tá, do julgador. Então, pode ser aplicada para qualquer infração, também pode ser aplicada em substituição à multa aplicada em até R$1.000. Multa simples varia de R$50 a 50 milhões de reais. Olha esse gap, R$50 a 50 milhões de reais. Como é que a gente vai fazer a dosimetria da aplicação da multa? É a coisa mais simples do mundo. No federal. No estadual não tem nada de simples, porque a gente não tem parâmetros muito claros no estado. Mas no federal a gente tem parâmetros claríssimos, que é uma instrução normativa de número 02 de 2020. Já foi outra instrução normativa? Foi, mas foi revogada pela instrução normativa conjunta 02 de 2020, que estabelece perfeitamente a dosimetria de todas essas penas, tá? É aplicada quando não se cumpre com as notificações emitidas pelo órgão ambiental ou quando se impede a fiscalização. A multa simples pode ser convertida em... Esse termo é grande, mas ele vai ser visto de vez em quando no nosso curso. Serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Tá? Excetuadas as multas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas. Tá? Então, senhores, quando houver uma multa, essa multa pode ser convertida nesses serviços de recuperação do meio ambiente. Só não vai poder quando a infração resultar em morte humana. Aí não pode. E o que é esse serviço de melhoria, de preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente? É aquilo que a gente chama de TACA, Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental. TAC mais A, né? TAC é o genérico, Termo de Ajuste de Conduta, normalmente feito pelo Ministério Público no âmbito das ações civis públicas. No âmbito da administração pública, isso pode ser feito na esfera do processo administrativo também, sem problema nenhum. Mas deram esse nome, tá? A lei, o decreto 6514 deu esse nome. É um nome grande, né? Serviço de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente. Muito bem. Multa diária. Multa diária é como se fosse o crime permanente, né? Enquanto persistir o crime, né? Persiste ali, vai variar o quantum sancionatório. Mesma coisa aqui. Enquanto a infração administrativa persistir, vai aumentar aí o quantum da pena. Então, aplicada nas infrações continuadas, ou seja, quando a infração se prolongar no tempo. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Então, apreende-se veículos, apreende-se animais, apreende-se produtos da fauna e da flora que foram objetos da infração. Aí tem todo um tratamento que é feito. Você vai pegar um animal que é objeto ali de captura de um infrator, o que você vai fazer com esse animal? Então tem todo um tratamento, tá? Então, deve ser observado o procedimento do artigo 25 da Lei 9605, que diz o seguinte, em suma, isso não é o texto do artigo 25, não, é o resumo que eu fiz. Os animais serão libertados em seu hábitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas,
desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Beleza? Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, estes serão avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Normalmente ONGs ambientais, tá? Previamente cadastradas e tal. Todo ano tem essas doações. Normalmente faz-se o cadastro junto à Receita Federal, tá bom? Junto ao IBAMA. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Penas de bicho, né, por exemplo. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos poderão ser utilizados pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material apreendido até o local adequado ou para promover a recomposição do dano ambiental. Então, se você apreender um trator ou um caminhão, você pode pegar esse mesmo caminhão, pessoal do IPAAM, para levar a madeira até a sede do IPAAM, por exemplo, ou até um determinado pátio. O veículo apreendido pode ser utilizado para fazer o deslocamento disso. Pode ser utilizado pela administração pública? Não. Não pode ser utilizado pela administração pública. Pode ser utilizado para esse fim. Para a administração pública, não. Tá bom? Ou para a própria recomposição da área. Ah, tem esse trator aqui, foi revirado aqui aquele sedimento junto a esse igarapé, então vamos pegar esse mesmo trator para recompor ali pelo menos um pouco da área, para desobstruir alguma coisa. Pode usar? Pode usar. Para utilizar como veículo permanente da administração pública, não. É possível, isso desde que se passe por um procedimento específico que não é regulado por essas normas. Tá bom? Avaliação do bem apreendido. Ah, gente, isso é super importante para nós advogados. Todas as vezes que um técnico vier a apreender um determinado produto ou bem, nós advogados precisamos saber disso. Todas as vezes que um técnico vier a apreender um produto ou um bem, ele precisa avaliar. E os senhores precisam ficar ligados nessa avaliação, pelo seguinte: no momento que houver a determinação, se houver a determinação da devolução desse bem e for impossível por alguma forma de ser devolvido, a administração pública vai indenizar. E o valor vai ser aquele atribuído na avaliação do auto de apreensão. Então, se o camarada pegar um caminhão e avaliar em R$5.000, na hora de devolver, o caminhão ficou aqui, sol e chuva, se acabou, pereceu. Estava quanto ali na avaliação? 5.000, toma aqui 5. Seu cliente perdeu. Então, tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, tá? Então, olha o que diz o artigo 105, parágrafo único do Decreto 6514. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado que se encontra. Ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor da avaliação, consignado no termo de apreensão. Então, esse negócio de, não, eu preciso colocar um valor aqui, mas é a título simbólico. Não, meu amigo, não vem com esse negócio de título simbólico, não. Vamos abrir aqui a tabela FIP para saber quanto é que custa. Cuidado, verificar o valor que o fiscal vai avaliar o bem apreendido e consignar no auto de apreensão. Caso consigne o valor a maior, solicite o ajuste imediatamente ou depois requeira a autoridade julgadora, na verdade a menor, né? Se for a maior, ótimo. Ou ainda, se não quiserem, propõe ação judicial para reavaliar o bem. Tá? Se recusar, não sei avaliar, então não apreenda. Tá? Ou então apreenda e me coloque como fiel depositário, que é possível, que o próprio infrator seja o fiel depositário. Isso é possível. É pouco comum, mas é possível. Suspensão de venda e fabricação do produto. A suspensão de venda e fabricação do produto visa evitar a colocação no mercado de produtos, lógico, né? Aquele produto causa um dano ambiental, a suspensão da venda ou fabricação justamente para se evitar o dano ambiental propriamente dito. Mesma coisa, embargo de obra ou atividade.
Se aquela obra ou atividade estiver causando uma infração ambiental, o embargo serve justamente para impedir a manutenção daquele dano. Demolição da obra, esse é interessante. A obra também, ela precisa ser demolida quando a sua manutenção cause dano ambiental, mas, dependendo da natureza da obra, a gente precisa verificar algumas questões. Primeiro, não haverá demolição de residências. Aquela residência que foi construída em cima da APP, não haverá demolição de residências. Não haverá demolição quando for comprovado que isso poderá trazer piores impactos. Lógico, se aquela obra está consolidada, virou ali, sei lá, um coral, vamos supor que seja no mar, virou um coral ali artificial, vai demolir, vai ser pior. Reprodução dos peixes, etc. Tá? Então, melhor deixar do jeito que está. Demolição de obra só pode ser aplicada depois do contraditório. Portanto, não cabe liminar inaudita altera pars. Tá? Então, não cabe. Muito bem. Suspensão total ou parcial de atividades, mesma coisa. Se a atividade estiver causando degradação ambiental, essa sanção serve justamente para interromper essa degradação ambiental. E as penas restritivas de direito são divididas em 5. Repito, pena restritiva de direito é um instituto que normalmente a gente vê no direito penal, mas dentro da responsabilidade administrativa ambiental também existe, tá? Então, essas restritivas de direito, ela pode ser suspensão de registro, licença ou autorização ambiental, licença de operação, licença de instalação, cancelamento de registro, licença ou autorização, pode ser suspensão ou cancelamento, né? Perda ou restrição de incentivos a benefícios fiscais, então se você tinha um benefício fiscal decorrente daquela atividade ambiental, você vai perder, né? Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, vai pedir dinheiro emprestado no banco, vai ter lá uma restrição, o banco não vai poder lhe emprestar. E, por fim, proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos. Restritiva de direito. Ok? Beleza? Auto de infração e multa? Muito pertinente essa pergunta. Muita gente confunde auto de infração com multa. Gente, um auto, qualquer que seja o auto, é a descrição de um fato. Pode ser um auto de apreensão, pode ser um auto de embargo, pode ser um auto de infração. Aquilo não é uma multa. A multa, você vai converter o auto de infração com uma sugestão de aplicação de sanção ali, normalmente uma multa. O fiscal ele vai lavrar um auto de infração, descrever o fato, descrever o dispositivo violado e sugerir um valor de multa. Quando a multa surge? A multa surge quando a autoridade julgadora converte aquele auto de infração em multa. Então, auto de infração não é multa. É um equívoco qualquer pessoa chamar um auto de infração não é multa. Olha aqui essa multa. Não, isso é um auto de infração. A autoridade julgadora, depois que verificar todas as circunstâncias sobre as quais aquele auto foi lavrado, poderá ou não converter aquilo numa multa ou em outra sanção administrativa, tá? Então, o auto é um instrumento de assentamento que visa registrar, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia. O valor da multa expresso no auto de infração é uma sugestão de sanção e não a multa propriamente dita. Quem define é a autoridade julgadora, tá? A multa, esta multa, quem define é a autoridade julgadora. Olha o que diz o artigo 4º, parágrafo 2º do Decreto 6114. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação da autoridade julgadora. Tá bom, gente? Então, o auto de infração, ele tem vários requisitos. Esses elementos
Esses requisitos precisam ser bem observados pelo agente da administração pública, pelo agente público, o agente fiscal, o agente autuante. O agente autuante pode cometer equívocos? Pode. Se esses equívocos forem considerados vícios sanáveis, o auto de infração pode ser convolado. Se esses equívocos forem considerados vícios insanáveis, o auto de infração é imprestável. Beleza, meu cliente está safo. Não. Se tiver dentro do prazo prescricional de 5 anos, pode ser lavrado outro auto de infração, sem problema nenhum. E a gente sabe que há a interrupção da prescrição na lavratura do auto de infração. A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Quais circunstâncias são suspensas os prazos prescricionais, são suspensos os atos prescricionais. Então, vício sanável são todos aqueles erros não considerados insanáveis, lógico, inclusive quanto ao seu enquadramento, quanto ao enquadramento legal da infração. Se o agente fiscal apresentou as circunstâncias, os fatos bem descritos e se equivocou no enquadramento legal, isso não tem problema nenhum. Isso é um vício? Mas é sanável. Por que é um vício sanável? Da mesma forma, aqueles que lidam com o direito criminal sabem que se houver a polícia, ao fazer um inquérito, descreve as circunstâncias, todos os fatos relacionados ao crime, foi apurado, etc., e sugere uma cominação, o próprio Ministério Público, se fizer a denúncia com um tipo penal que o juiz entende não ser o adequado, o juiz ele pode ajustar, porque isso é vício sanável. E por que isso é possível, tanto no crime como no direito administrativo, aqui especificamente na infração ambiental? Porque é possível a defesa. Só não é possível você se defender como infrator de fatos mentirosos, equivocados, inverídicos. Porque o que vale é o fato, né? E aí a gente lembra daquele brocardo, né? Dá-me refactum, dá-me tibius, né? Me dê os fatos que eu lhe daria o direito. Então, os fatos é que são mais importantes do que o enquadramento. O enquadramento é mera formalidade ali que pode ser ajustado. O vício sanável poderá ser convalidado a qualquer tempo, de ofício, pela autoridade julgadora após o pronunciamento do setor jurídico do órgão fiscalizador. No caso do IPAAN, tem setor jurídico próprio. No caso do IBAMA, tem a Procuradoria da União. Vício insanável são todos aqueles erros cuja correção implica modificação do fato. E aí, se mudou o fato, como é que eu vou me defender de um fato que não aconteceu? De um fato que eu desconheço? De um fato que está descrito de maneira diferente daquela que realmente aconteceu? É impossível a ampla defesa. Do enquadramento legal, tranquilo. Agora, do fato, é impossível. Né? O vício insanável deverá ser declarado nulo pela autoridade julgadora após o pronunciamento do setor jurídico do órgão fiscalizador. Repito, IPAAN tem uma procuradoria própria, IBAMA não tem, a Procuradoria da União, que fica instalado lá no IBAMA. Constatado o vício insanável e se a infração não tiver prescrita, deverá ser lavrado novo auto de infração. Se a infração tiver prescrita, 5 anos, aí já era. Dosimetria da sanção. Muita gente queria ouvir questões relacionadas à dosimetria da sanção. Então vamos lá. Tanto na responsabilidade criminal como na administrativa, a autoridade competente deve observar o artigo 6º da lei, né, que diz que para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará 3 coisinhas. É até um pouco parecido com o criminal, tá? A gravidade do fato,
tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, gravidade do fato. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental, ou seja, os antecedentes. E a situação econômica do infrator apenas para o caso de multa. Como a maioria das infrações ambientais está prevista a questão da multa, então 95% aí vai levar em consideração a situação econômica do infrator. Critérios para a aplicação de multa. A multa terá por base, gente, isso é fundamental para nós advogados defendentes de infratores, ou pseudo-infratores, supostos infratores, tá? Cliente meu não é infrator. Então vamos lá. Observe o valor da multa, observe o tamanho da sanção, sempre com base em critérios. E quais são os critérios? Unidade, hectare, metro cúbico. Quanto de madeira foi apreendido? Tantos metros cúbicos. Quanto de vegetação foi suprimida? Tantos hectares. Quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o objeto jurídico lesado. Não deixe de observar no relatório de fiscalização se o agente fiscal apresentou o quantitativo do objeto da infração. Se ele não apresentou, é um elemento de defesa importantíssimo. Professor, acontece muito? Não, não acontece muito. Acontece só demais. Demais. Observação. O órgão deve estabelecer de forma objetiva critérios para o agravamento e atenuação das sanções administrativas. Caso não haja critério, o órgão ambiental deverá aplicar o valor mínimo. Qualquer multa, qualquer infração acima do quanto mínimo deve ser motivado. É igual carnaval, quando o cara vai atribuir a nota. Não sei se vocês sabem disso. Boi também é a mesma coisa. Qualquer nota menor que 10 tem que ser motivado. Você sabia disso? Tem que ser motivado. Então, a mesma coisa. Qualquer centavo acima do mínimo tem que ser motivado. Tá? Então, fica a dica, galera. Fica a dica. Se a autoridade estabelecer a pena mínima, significa que ela reconhece a infração é de baixa gravidade. Lógico. Se a pena é a mínima, significa que a dosimetria da sanção considerou que a gravidade do fato é mínima, que os antecedentes são ok e que a situação econômica do infrator é mínima, porque o fiscal aplicou a pena mínima. Então, não tem essa de o fiscal aplicar a pena mínima porque ele é gentil, não. Ele tem que aplicar a pena justa e motivar. Ah, eu não tenho motivação, então vou aplicar o mínimo. Ele está reconhecendo que a gravidade do fato é mínima. Ok? Dica para os advogados. Então vamos lá. Gravidade do fato, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9605, o agente autuante na análise da gravidade do fato já levará em consideração as agravantes, atenuantes, as causas de aumento e diminuição de pena. Nesse item 1, o cálculo da dosimetria já deve levar em consideração esses 4 itens, tá? Agravante, atenuante, causa de aumento e diminuição de pena. Os antecedentes do infrator. Então vamos lá. Antecedentes do infrator. Vejam bem. Agravante por reincidência. Muito importante também. Tive um problema recentemente com um determinado órgão ambiental que dizia o seguinte: o seu cliente, na infração X, levou uma multa de R$250 mil. A multa era desse tamanho, R$250 mil. Ele cometeu uma infração que, de acordo com os cálculos, normalmente seria uns R$10 mil.
Como ele era reincidente, olha a interpretação desse órgão ambiental. Reincidência genérica, aplicação da multa em dobro. Reincidência específica, esse segundo, cometeu o mesmo crime ambiental, e a questão da reincidência é muito parecida com o penal, tá? Reincidência genérica, qualquer crime ambiental. Reincidência específica, a mesma infração ambiental. Aplicação da multa em triplo. O seu cliente, Vanilton, cometeu uma infração de R$250 mil. Tá? Usou lá os critérios, etc. Tudo bem. Não vamos... Eu me defendi, era menor do que aquilo, mas 250 mil. No ano seguinte, ele cometeu uma infração pequena, menorzinha, que daria ali uns R$10 mil. Mas, como ele é reincidente específico, nós multamos ele em 750 mil, porque aplicamos o triplo. Eu digo, triplo de quê, meu Deus do céu? Não, é porque é o triplo da primeira. Está errado. É o triplo daqui. Tem que calcular e aplicar o triplo. Tá? Então, cuidado com isso também. Porque se não é alguém habituado com o direito ambiental, vai achar que o órgão ambiental, por ter... O camarada trabalha há 30 anos no órgão ambiental. A vida dele é estudar questões ambientais e infrações ambientais. Faz um negócio desse, o que o advogado que não trabalha com direito ambiental vai pensar? Não é possível que esse técnico tenha errado. Primeira coisa que ele vai pensar. A reincidência se verifica pelo cometimento de nova infração ambiental no período de 5 anos, contado da lavratura do auto de infração. Contado da lavratura do auto de infração, tá? É essencial que o auto de infração se confirme pelo julgamento. Olha que interessante, gente. Olha, ainda tinha um outro problema. 250 mil, auto de infração lavrado. Processo tramitando. Novo auto de infração, 750 mil, por quê? Porque houve a incidência do triplo. A base de cálculo foi equivocada, mas houve a incidência do triplo. Houve a incidência do triplo por quê? Se aquela infração nem se confirmou, ainda está tramitando. Né? Qual que é o princípio que está sendo violado, gente? Presunção de inocência. Princípio constitucional. Por isso que precisa ser observado 2 critérios. O primeiro, o auto de infração ele precisa ter sido lavrado num interregno menor que 5 anos da segunda infração. E segundo, esse auto de infração ainda precisa ter sido confirmado, porque enquanto estiver em tramitação, não há que se falar em triplo, porque eu não sei se vai ser confirmada aquela infração. O agente fiscal disse que era uma infração. Vamos apurar. O processamento de um auto de infração é justamente para saber se há infração ou não. Não é porque foi detectado uma conduta aparentemente infracional que aquilo é uma infração. Daí a razão pela qual precisa haver a confirmação da autoridade julgadora de que aquilo ali de fato é uma infração. Então eu tive 2 elementos de defesa aí. Atenção, a multa em dobro ou triplo é em relação à própria multa e não anterior. É essencial que a cópia do auto de infração... Isso está na norma, tá? A cópia do auto de infração anterior e o julgamento que confirmou esteja nos autos da nova infração. Também não estava. 3 elementos de defesa eu tive. Atenuante da sanção. Seu cliente cometeu uma infração, vamos olhar para a norma. Se ele estiver enquadrado nas atenuantes, tem que diminuir a infração. Baixe o grau de instrução ou escolaridade do agente, diminui a compreensão em relação à infração. Arrependimento do infrator. Lembra do arrependimento eficaz do crime? Isso é, a mesma coisa vale para a infração ambiental. Tá? Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea, tem que ser espontâneo, arrependimento eficaz, né?
manifestado pela espontânea reparação do dano, limitação significativa da degradação ambiental causada. Ou limitação, ou diminuição significativa, tá? Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então, o infrator, ou o suposto infrator, realiza uma conduta e ele vai perceber que aquilo vai gerar uma degradação ambiental. Imediatamente ele liga para o órgão ambiental e fala, gente, fiz besteira. Estou avisando imediatamente antes que aconteça o pior. Então, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Isso é atenuante. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. O agente fiscal está lá, o camarada leva, olha, aconteceu isso aqui, assim, assado, cozido, frito, acho que pode resolver fazendo isso, tá? Então, colaboração. Lembre-se que estas mesmas atenuantes são aplicadas para a responsabilidade administrativa, na verdade, criminal, tá? Criminal e administrativa, as mesmas atenuantes. E as agravantes também, mesma coisa, tá para os dois, tá para administrativo e também para criminal. Quais são as agravantes? Se o seu cliente quiser causar uma infração ambiental, que ele não faça nessas circunstâncias, porque vai agravar a situação dele. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, falamos, tem reincidência genérica e específica, e ter o agente cometido a infração. Aí vem esse rol. Rol taxativo, tá? Números clausos. Para obter vantagem pecuniária, grana, coagindo outrem para execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidades de conservação ou sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, que a administração pública não funciona, à noite, que a administração pública não funciona, em épocas de seca ou inundação, que a situação está problemática, crítica, no interior do espaço territorial especialmente protegido, ou seja, dentro de áreas protegidas, e agrava, evidentemente, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, bomba nos lagos, né, para boiar os peixes, por exemplo, mediante fraude ou abuso de confiança, então você tem uma licença para realizar algo e você abusa daquela licença, que é a mesma coisa, né, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização, um é genérico do outro, é gênero do outro. No interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Então, a empresa já é beneficiada por recursos públicos, ela ainda vai praticar uma infração ambiental? Complicado, né? Atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício das suas funções. Então, isso é agravante. Se você estiver mancomunado com agente público, não só a situação desse agente público vai ser ruim, como a sua também será. Agora, olha que interessante, gente. A letra A, B, D, E, G, H, I, J, papapá, PPP, menos aqui até a R, a lei fala em agravante, mas a Instrução Normativa Conjunta 02, que eu acabei de falar para vocês, fala que essas circunstâncias destacadas são majorantes. Gente, agravante e circunstâncias de aumento de pena são coisas que no direito penal têm implicações diferentes. E o cálculo também, como um é feito na segunda etapa do cálculo da pena e o outro é feito na terceira etapa, o que vem primeiro e o que vem segundo acaba alterando no cálculo da pena, tá bom? Então isso é uma curiosidade que eu trago para vocês. Se o cliente de vocês tiver um cálculo piorado por causa dessa confusão, apresente essa confusão como tese que talvez eles invertam a forma de calcular e talvez diminua aí a penalidade para o seu cliente, tá bom? Então, a agravante deve ser levada em consideração na segunda fase da dosimetria da pena
enquanto que as causas de aumento de pena devem ser levadas em consideração na terceira fase, isso no crime. Tá? Na responsabilidade administrativa, ele não deixou claro, porque ele confunde as duas coisas. Majorante e agravante ele coloca como a mesma coisa, e não são. Tá bom? Pelo menos não deveria ser. Senhores, a partir de agora nós vamos falar sobre a linha do tempo do procedimento administrativo, ou do processo administrativo disciplinar. Tecnicamente não pode ser chamado de processo por questões óbvias. Processo é judicial. Então nós vamos designar procedimento administrativo. No entanto, se eventualmente eu falar processo administrativo, deem um desconto porque a gente conhece aí de maneira não técnica como processo, mas tecnicamente é um procedimento, tá bom? Muito bem. Então a gente vai falar sobre o procedimento administrativo ambiental, né? Como se processa, como o auto de infração, o auto de apreensão, o auto de embargo tramita dentro do órgão ambiental e é julgado. Procedimento fiscalizatório, lava-se um auto de infração. A gente vai trabalhar com o exemplo de auto de infração, tá? Que é o auto mais comum lavrado. Pode ser um auto de apreensão, pode ser embargos, tá? Autos de embargos. Mas a gente vai falar sobre auto de infração. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa aberta. Uma sugestão de multa aberta. Quem vai especificar a multa é a autoridade julgadora. Que no caso do IBAMA, nós temos um colegiado, que é a autoridade julgadora. Tá? No caso do IPAAM, a autoridade julgadora é uma pessoa. Tá? A autoridade julgadora do IPAAM é uma pessoa, que é o presidente do órgão. Tá? Assessorado por um monte de gente. Mas a autoridade julgadora do IPAAM é o presidente do IPAAM. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa aberta mediante aplicação dos parâmetros das tabelas do anexo 1 da Instrução Normativa Conjunta 02 de 2020. Então, lá no anexo 1 dessa Instrução Normativa Conjunta, que é uma instrução muito boa mesmo, tem um tabelão. E essa tabela especifica ali alguns parâmetros muito interessantes. Tá? Observando a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, conforme o quadro 1 do anexo 1, que é o primeiro critério de atribuição da multa, né? E o segundo, a capacidade econômica do infrator. Atenção, a indicação de multa aberta acima do valor mínimo será sempre motivada. Tá? Se a multa vai de 5 mil a 10 mil reais e o agente fiscal colocou 5 mil reais e 1 centavo, ele vai ter que motivar aquele 1 centavo. E aí ele vai dizer a gravidade dos fatos, ele vai dizer situação econômica, ele vai dizer os agravantes, não tem problema, mas ele vai motivar. Na administração pública federal, no procedimento administrativo federal, a gente tem uma data cinderela. Antes de 8/10/2019, a gente não vai ter essa etapa que eu vou falar agora. Depois de 8/10/2019, a gente vai ter essa etapa que eu vou falar agora. Qual é essa etapa? O auto de infração vai para o núcleo de conciliação ambiental, que no estado e no município não tem. E isso não diminui a qualidade do julgamento do estado e do município. E nem é melhor, é pior, não. Simplesmente não tem. O estado e o município até agora optou politicamente por não ter. O dia que tiver, ótimo, mas ainda não tem esse núcleo. O que tem que eu já vi, participei e parabenizo o IPAAM por isso, existiu no ano retrasado uma semana de conciliação. E aí foi resolvido um monte de processo.
mas um núcleo permanente de conciliação não há. O que tem dentro desse núcleo? Esse núcleo é um núcleo formado por 2 setores. Temos a equipe de análise preliminar e nós temos a equipe de condução de audiências de conciliação. Então, uma equipe analisa os fatos, circunstâncias, dosimetria. Uma equipe faz isso. Não é um fiscal que faz isso. É uma equipe que faz isso. E nós temos uma outra equipe que se ocupa de fazer a conciliação. E essa outra equipe nada tem a ver com a primeira equipe, para não se misturarem. Tá? Porque um vai influenciar no outro, etc. Então, a gente recebe o relatório da primeira equipe, a segunda equipe recebe o relatório da primeira equipe e vai trabalhar em cima daquele relatório. Muito bem. Então, vamos lá. A competência dessa equipe de análise preliminar é essa daí, são esses 5 itens. Vou ler rapidamente, até porque vocês têm acesso à instrução normativa. Tá bom? Convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável. O fiscal lavrou um auto de infração com vício sanável, essa equipe vai convalidar. Não tem problema nenhum. Claro que vai ter que ouvir a Procuradoria Federal, lógico. Declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável. E aí comunica o agente fiscal para lavrar outro auto de infração, lógico. Analisar a regularidade da notificação do autuado. Então, a notificação da ciência do auto de infração foi feita de maneira legal, legítima? Foi, beleza. A citação válida, né? Citação válida para a gente do direito. Analisar o cabimento da conversão da multa em, olha o nomezão grande, Serviço de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, ou seja, TAC. Dá para fazer TAC? Dá ou não? E decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas cautelares e sobre a aplicação das demais sanções. Ok? Já a equipe de condução de audiência vai fazer audiência, né? Excepcionalmente remeter os autos ao agente autuante ou à área técnica competente para manifestação no prazo de 5 dias, uma única vez, se verificar a necessidade de manifestação ou instrução documental complementar, com a especificação do ponto a ser esclarecido ou mais bem instruído. Gente, olha que interessante. Um processo, ele é dialético. O que é o dialético? O dialético é uma discussão, teses e antíteses. Isso é filosofia do direito. Aí a gente pensa o seguinte: o agente fiscal autua e o órgão ambiental julga. Ficou estranho isso, né? O agente autua e o órgão ambiental julga. É muito importante que o julgador ele se afaste o máximo possível do agente autuante, justamente para que não haja essa influência no julgamento. E no procedimento federal, isso é muito evidente. Essa equipe de análise preliminar e a equipe de conciliação, e a gente vai ver que também em outras circunstâncias isso torna muito evidente, que o agente autuante, ele só passa informações quando solicitado pela equipe que instrui o processo. Então, isso é fundamental para a lisura de um julgamento justo, imparcial. Excepcionalmente, essa equipe vai remeter os autos ao agente autuante ou área técnica competente para manifestação no prazo de 5 dias, uma única vez, se verificar a necessidade de manifestação ou instrução documental complementar, com a especificação do ponto a ser esclarecido ou mais bem instruído. 2. Realizar a audiência de conciliação ambiental para explanar ao autuado as razões de fato de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração,
apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como desconto para o pagamento, se o camarada quiser pagar de imediato à vista, ele tem 30%, na verdade agora dá para parcelar, né? Mesmo ganhando esses 30%. O parcelamento é a conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Decidir sobre questões de ordem pública e homologar, por exemplo, a prescrição, é de ordem pública, né? E homologar a opção do autuado por uma das soluções de que trata a linha B, que é pagar com desconto, parcelar e converter. Ok? Beleza. O autuado, ele renuncia à audiência de conciliação. Não quero conciliar. Não quero conciliar. Ele pagou ou ele converteu a multa? O pagamento do valor total com desconto de 30%, podendo parcelar em menos vezes que a alternativa abaixo, tá? Qual é a alternativa abaixo? Pagamento de uma entrada de no mínimo 20% e o restante parcelado em até 60 vezes com 1% ao mês. Por quê? Antigamente tinha essa redução de 30% se o pagamento fosse à vista. Agora, há essa opção de pagamento com desconto de 30%, mas também pode ser parcelado. Mas não essa quantidade de parcelas de 60 vezes. Salvo engano, de 5 vezes pode parcelar. Na segunda hipótese, o pagamento é até 60 vezes, desde que você dê uma entrada de 20%, tá bom? E conversão da multa em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com redução no valor da multa em 60%, 50%, 40%, a depender da fase processual que o autuado aderir. Se o autuado aderir nessa fase inicial a fazer o TAC ou TACA, converter a multa em serviço de preservação e conservação do meio ambiente, ou melhoria do meio ambiente, nessa fase, olha a estrelinha aqui, vou até apontar aqui, estrelinha aqui. Se optar por converter nessa fase, desconto de 60%. Nessa fase. Cadê os 90%? Os 90% é do Amazonas. Não existe mais 90% no federal. Já existiu. O Amazonas ainda tem 90% de desconto. Tá? No federal não tem mais 90% de desconto. Tá bom? Atenção 1. O valor da recuperação não pode ser inferior ao valor da multa já convertida. Então, o valor da recuperação não pode ser inferior ao valor da multa já convertida. O que isso significa? A recuperação ambiental, ela vai ter um valor. E ela não pode ser, esse valor da recuperação, ela não vai poder ser menor do que a conversão da multa. Atenção 2. Se o valor da multa já for o mínimo aplicado, não poderá haver mais redução. Olha que interessante. Isso é só no federal, tá, gente? Então, se a multa já foi colocada no patamar mínimo, não tem mais desconto quando há conversão. Os descontos de 30% tem. Desconto de conversão essa de 60% não tem. O patamar mínimo é o mínimo da multa. 3. Independentemente do valor da multa aplicada, o infrator deverá reparar integralmente o dano. Responsabilidade civil. Responsabilidade civil. 4. O termo de compromisso terá efeito nas esferas civil e administrativa. Portanto, caso também seja proposta uma ACP, é possível requerer que parte da compensação ambiental seja considerada em decorrência da conversão da multa em serviço de preservação. O que isso significa? Você fez um TAC? Fiz. Se houver uma ACP, se houver um requerimento judicial, uma requisição judicial de reparação do dano, você pode, eventualmente,
a depender das circunstâncias, requerer que o Ministério Público ou o juiz receba aquele serviço de recuperação como reparação do dano, compensatório, vamos colocar assim, tá? Pagou ou converteu a multa em 5 dias, o prazo para pagar é 5 dias, o prazo para converter é 5 dias. Sim, extinção do processo. Resolvido o problema. Mas como a gente gosta de dificultar, a gente não vai pagar essa multa. E aí o que vai acontecer? Possibilidade de impugnação. Você foi contratado para apresentar uma defesa administrativa. E aí nessa fase o nome é defesa, não é recurso, tá? Recurso é depois. Defesa administrativa. Relator da equipe instrutória. Aí, gente, olha que interessante. Sabe aquela equipe lá de cima? Equipe de análise preliminar? Equipe análoga àquela é constituída para fazer a instrução processual. É uma equipe. Tá? Relator da equipe instrutória. O relator da equipe instrutória deverá elaborar um relatório que deverá apontar os elementos que evidenciam a autoria e a materialidade da infração, a eventual existência de vícios sanáveis ou insanáveis, o correto enquadramento da conduta ao tipo infracional, isso é fundamental, as razões de acolhimento ou rejeição dos argumentos apresentados na defesa e a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa indicada. Por quem? Pelo agente autuante. Aí são feitas as alegações finais por parte do defendente. Essa fase de alegações finais não temos nem no Estado, nem no município. Então perceba, gente, olha a relação dialética nesse procedimento como está bem clara. É como se o Ministério Público fosse o agente autuante, o fiscal. Nós temos do outro lado a defesa e nós temos uma autoridade julgadora que é justamente esse relator da equipe instrutória. Só que esse relator, a equipe instrutória só faz a instrução. Isso é muito interessante. Dá um trabalho danado? Dá. Mas a lisura é muito interessante. Gente, a partir da defesa administrativa até o julgamento, teoricamente, isso é um prazo impróprio, tá? Prazo impróprio é aquele que não gera nenhuma sanção à administração pública. Tem que ser feito no prazo de 30 dias esse julgamento. Até antes do julgamento, se o infrator optar por converter a multa em TAC, ele pode receber um desconto de até 50%. Perdeu a oportunidade de converter ganhando desconto de 60%. Vamos converter agora ganhando 50%. E aí, senhores, vocês vão ver o seguinte: se a combinação mínima for com 60%, não baixar além do mínimo, do patamar mínimo do piso, não vale a pena fazer na primeira estrelinha. Se na segunda começar a ter um desconto interessante, aí vale a pena. Então você pode eventualmente dispensar o TAC na primeira estrelinha para fazer na segunda. Porque, como falamos, na conversão você não pode reduzir o valor da multa num patamar inferior ao piso da multa. Julgamento. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo constituir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações ou decisões, que neste caso serão parte integrante do ato rescisório. O que eu quis dizer aí, gente? Precisa haver um julgamento motivado, claramente motivado. Né? Vocês sabem que com a atualização do Código de Processo Civil, a gente tem critérios de formulação de julgados, né?
não será considerado, né, uma sentença. Se não tiver isso, não vou lembrar o artigo, mas é claro isso. Então, a autoridade julgadora ambiental também tem que fazer um julgamento claro, até para oportunizar o recurso. Se o julgamento for procedente ou improcedente, foi convertido em multa ou não, pagou a multa? Sim, pagou a multa em 5 dias. Está dentro dos critérios de remessa necessária? Gente, olha o que a Administração Pública Federal fez. Criou um caso de remessa necessária, tal como acontece com os processos judiciais. Processos judiciais contra a administração pública que tenham determinados critérios, tem a remessa necessária, não é verdade? Mesma coisa acontece aqui. Está dentro dos critérios da remessa necessária? Sim. Não está dentro dos critérios da remessa. Quer dizer, pagou a multa em 5 dias? Pagou. Está dentro dos critérios da remessa necessária? Não. Extinção do processo. Então, pagou a multa no prazo de 5 dias ou está dentro dos critérios da remessa necessária, não está dentro dos critérios, extinção do processo. Agora, como a gente gosta de complicar, pagou a multa? Não. Está dentro dos critérios da remessa necessária? Sim. Possibilidade de recurso para a autoridade superior no prazo de 20 dias. Quem é o recorrente? É aquele que teve a sua defesa improcedente. Até antes do provimento do recurso, você pode até interpor o recurso administrativo. Até antes do julgamento do recurso, que aí não tem prazo, só não pode prescrever, e daqui a pouco a gente vai falar sobre prescrição. Se até antes do julgamento do recurso, o infrator optar por converter a multa, pagará com 40%. Tem mais estrelinha? Não tem mais estrelinha. Essa é a última opção para converter em TAC. Recurso provido? Aí sim está certo, tá? Extinção do processo. Só que a gente gosta de complicar. Recurso provido? Não foi provido recurso. Constituição da multa. Finalmente essa multa foi constituída. Aqui também, né? Ela teria sido constituída aqui. Ela teria sido constituída aqui se não houvesse o recurso. Constituição da multa. Pagou voluntariamente a multa num prazo de 5 dias? Sim. Extinção do processo. Só que, como a gente gosta de complicar, não. Formação de certidão de dívida ativa para execução em até 5 anos. Dívida ativa fundada em infração administrativa, incluindo-se ambiental, já tem jurisprudência do STJ, que é exequível num prazo de até 5 anos. Ok, gente? Legal, né? Bom. Nós vamos agora falar sobre a mesma linha do tempo no âmbito estadual e municipal, ao mesmo tempo. Professor, a gente vai falar sobre tudo isso de novo? Só com um clique. Olha a diferença. Processo administrativo, estadual e municipal. Auto de infração, nós temos 20 dias para o infrator se defender. Ele apresenta a defesa. Se for tempestiva, vai ser apreciada. Se não for tempestiva, não vai ser apreciada. A autoridade julgadora tem um prazo impróprio de 30 dias para julgar. A autoridade julgadora no IPAAN é o presidente do IPAAN e na SEMAS é o secretário de Meio Ambiente Municipal. Condenação. Num prazo de 20 dias, o infrator pode interpor recurso administrativo ou ele pode simplesmente pagar a multa. Multa, nesse caso, é 5 dias, tá? Recurso administrativo para o CEMAN, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o análogo ao CONAMA, só que do Estado, ou CONDEMA,
que é análogo ao CONAMA, só que no âmbito municipal. Julgou improcedente o recurso administrativo, constituiu-se a multa. Pagamento voluntário no prazo de 5 dias, se não for feito, formação de CDA para ser pago no prazo de 5 anos. Súmula 467 do STJ, já falamos, prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Ok? Muito mais simples. Muito mais simples. É assim que funciona. Tá bom, gente? Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Depois da gente ter acompanhado todo esse iter procedimental aí para apuração das infrações ambientais, tanto no âmbito da União como do Estado do Amazonas e do município de Manaus, passaremos a um tema que o advogado gosta bastante, que é prescrição. Prescrição da punição administrativa, né, da pretensão punitiva do Estado. Bom, esse tema é bastante polêmico, porque há diversas interpretações. Aqui mesmo no Estado do Amazonas, lidar com esse tema é bastante complexo, porque há quem diga que os artigos eles não são tão claros. No entanto, a literalidade do artigo 21 revela muita coisa interessante. E uma das coisas interessantes que revela é que nós temos 2 períodos para análise da prescrição. Um que vai do cometimento da infração ou da cessação da infração quando ela é permanente ou continuada, até a lavratura do auto de infração. E o outro momento é que vai da lavratura do auto de infração até a decisão quando a multa é constituída ou quando o auto de infração é dado por improcedente. Então, nós temos esses 2 momentos. Para o primeiro momento, há a incidência de 2 tipos de prescrição, a prescrição quinquenal e a prescrição regulada pelo artigo 109 do Código Penal. Quando vai ser regulado pelo artigo 109? Quando a infração administrativa cometida também se constitui em crime. E aí, uma vez que se constitui em crime, a prescrição ela pode ser até menor do que 5 anos. A prescrição. A administração pública deve lavrar o auto de infração num prazo até inferior a 5 anos. Porque, de acordo com o 109, nós temos prescrições de 3 anos, nós temos prescrições de 4 anos, e aí, acima de 5 anos, nós temos de 8 e de 12 anos. Nós temos prescrições maiores? Temos, mas não temos pena em abstrato que justifique uma prescrição maior que 12 anos. Então, por isso, eu parei a tabelinha aí, tá legal? Sempre lembrando que não se trata apenas quando você quiser aplicar a prescrição de acordo com o artigo 109, você não deve olhar apenas para a conduta, porque a conduta, ela tipicamente está descrita no Código Penal, na Lei 9.605, mas não necessariamente ela é um crime, porque o crime depende dos outros 2 elementos. Além do fato típico, esse fato ele deve ser antijurídico, normalmente mas ele precisa ser culpável. Então, se essa conduta, se esse crime não admitir, por exemplo, a modalidade culposa, e se o agente agiu com culpa, stricto sensu, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia, e a imperícia a gente fala que nada mais é do que uma negligência qualificada por um profissional qualificado, né, que tem habilidades técnicas, isso é a imperícia, é uma negligência qualificada. Então, se não admitir a modalidade culposa e o agente agiu com culpa, não há a configuração do crime. E se não há a configuração do crime, a prescrição será quinquenal, tá bom? Só incidirá a prescrição do 109 quando estivermos diante de um crime. E um crime é fato típico, antijurídico e culpável. Tá bom? Muito bem. Então, isso daí é para lavrar o auto de infração, a partir da verificação, a partir da existência de um ilícito ambiental, um ilícito administrativo.
Uma vez lavrado o auto de infração, o auto de infração é um marco importante, porque a partir do auto de infração, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 21, que é aberta a ação de apuração de falta administrativa ambiental. Tá? A partir do auto de infração, da lavratura do auto de infração. Tá bom? Então, o que isso significa? E por que eu designo essa palavrinha ação e coloco entre aspas aí no nosso slide? Porque é assim que o decreto 6514 apresenta o procedimento apuratório, ele coloca como ação da administração. E a gente sabe que não é uma ação ela é judicial, tá certo? Mas tudo bem, essas imprecisões a gente releva, tá bom? Muito bem. Uma vez aberta essa ação administrativa de apuração da prática de infrações contra o meio ambiente, o que acontece? Só vai operar a prescrição trienal, a prescrição intercorrente. De acordo com a literalidade do artigo 21, combinado com o parágrafo 2º, o artigo 21 fala da infração à lavratura do auto. O parágrafo 2º fala da lavratura do auto até a constituição da multa ou a improcedência do auto de infração. Ok? Então, a interpretação novel é essa. Qual que é a outra interpretação que é dada, sobretudo pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Amazonas? É que, constituído o auto de infração, lavrado o auto de infração, além da prescrição intercorrente, opera-se também a prescrição quinquenal. É assim a interpretação daqui. Já me filiei a essa interpretação, saí dela. Tá? Não sou mais filiado a esse tipo de interpretação. Por quê? Porque preferi reler a literalidade do texto normativo. Tá? Muito bem. E aí, gente, existem algumas causas de interrupção da prescrição. Lembrando que interrupção é parar a contagem e voltar tudo de novo. Diferentemente da suspensão, que é parar a contagem e voltar para onde parou. Tá? Então, quais são as 3 formas de se interromper a prescrição? Primeiro, com a entrega do auto de infração para o infrator, porque ele vai tomar ciência de que ele foi autuado. Tá? Ainda que não haja possibilidade de entregar, que ele tome ciência de alguma outra forma, inclusive via edital. Tá? Então, pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator, por qualquer outro meio, inclusive por edital. Tá bom? Uma outra forma de interrupção da prescrição, da pretensão punitiva, é qualquer ato da administração pública, ato inequívoco da administração pública, que importe na apuração do fato. Importe na apuração do fato delituoso. Ou seja, gente, despacho da administração pública tendente a apurar fatos. Não é aquele despacho de uma mesa de um coleguinha para outro coleguinha, depois volta para aquele coleguinha, depois vai para o coleguinha lá de trás. Não. É que tenha por missão o deslinde do processo. Tá bom? Muito bem. Por ato de instrução processual que importe em apuração de fato. E, por fim, pela decisão condenatória recorrível. A autoridade julgadora de primeira instância confirma aquele auto de infração e aí isso interrompe a prescrição. Tá? E uma vez que o auto de infração foi lavrado, a gente está falando de interrupção da prescrição trienal e não a quinquenal, porque a quinquenal, repito, não existe depois do auto lavrado, de acordo com essa interpretação. Há outras correntes que pensam o contrário. Ok? Então, na segunda instância administrativa, a única hipótese de interrupção da prescrição intercorrente é o ato da autoridade julgadora de segunda instância, evidentemente, que importe a apuração do fato. Tá? E aí gera aquela polêmica. O SEMAN se presta, ou o CONDEMA daqui de Manaus, ou o SEMAN do Amazonas, ou a segunda instância administrativa lá do IBAMA, se presta a apurar fato,
ou ele só analisa questões de direito? Aí já é outra discussão que eu não vou entrar aqui nesse mérito. Eu acho que se presta a apurar fato, sim, tá? Mas não vou explicar a razão. Beleza, gente? Então, a gente passa agora para o estudo das infrações ambientais em espécie. E aí, quais são as infrações administrativas? Professor, nós vamos falar sobre cada uma das infrações, a gente não vai ser esse mês daqui. Não, nós não vamos falar. Eu só estou apresentando os tópicos que o decreto 6514 apresenta. Então, nós temos crimes contra a fauna, que são 19 infrações, crime contra a flora, que são 19 infrações, infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais, 33 infrações, infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, são 4 infrações, infrações administrativas contra a administração ambiental, 8 infrações, e infrações cometidas exclusivamente em unidades de conservação, 10 infrações, ou seja, um total de 93 infrações estão tipificadas no Decreto 6514 de 2008. Atenção, não são poucos os operadores do direito que defendem a impossibilidade do ente federado utilizar-se de normas de outro ente federado quando aquele possui normas próprias, disciplinando o mesmo objeto. Já discutimos exaustivamente sobre isso. Para estes operadores, somente é possível a utilização quando não possua ou quando edite auto autorizando expressamente a utilização. Há, inclusive, vasta jurisprudência nesse sentido. Já discutimos isso, né? Se o ente federado optou politicamente por editar uma norma própria, que não pegue emprestada dos outros. E aí nós temos aí o decreto estadual 10.028 de 87, que no seu bojo indica quais são as infrações leves, graves e gravíssimas, né? Leves, graves e gravíssimas. Então, nós temos aí 2 leves, 6 graves e 4 gravíssimas, ou seja, 12 infrações. O que eu quero dizer com isso, gente? Uma coisa que eu não gostaria de dizer, mas tenho que dizer, né? Em nome da ciência jurídica. Que se o seu cliente foi enquadrado numa norma inexistente no decreto estadual, bote para cima. Porque no Estado aquilo não é infração administrativa. Não está descrito na norma estadual. Vai perder no IPAAN? Vai. Vai perder no SEMAN? Vai. Vai perder aqui na vara? Vai. Vai perder no tribunal? Vai. No STJ e no STF não perde, não. E eu também nem sei se vai perder no IPAAN, aqui, lá. Estou especulando. Por quê? Porque tem um decreto disciplinando as infrações no âmbito do Estado. No âmbito do Estado existem 12 infrações e nenhuma outra mais. E no âmbito do município? O município não disciplinou suas infrações. Então, eles adotam o federal. Dica que dou: revogue-se o decreto 10.028. Beleza, gente? Muito bem. Então, nós concluímos aí o estudo da responsabilidade administrativa, tanto no âmbito federal, que é enorme o procedimento administrativo, como no âmbito do Estado e no âmbito do município.